Nessa aula você vai aprender a classificar os principais tipos de reações químicas. Uma equação química é a representação da reação química, ou seja, é a maneira que utilizamos para escrever uma reação química através de fórmulas e símbolos. Toda equação química vai se configurar basicamente dessa maneira aqui, onde nós teremos elementos separados por uma seta. Os elementos que estarão antes da seta serão denominados reagentes e os elementos que estarão depois da seta serão denominados produtos. Os reagentes e os produtos, eles estarão separados entre eles, Por exemplo, os reagentes estarão separados entre eles por um símbolo de mais. Se tivermos mais produtos, eles também estarão separados entre eles por um símbolo de mais. E o que separa reagentes e produtos é uma seta. Nós teremos uma reação química quando uma ou mais substâncias darão origem a uma ou mais novas substâncias. Existem vários tipos de reações químicas. Por exemplo, a ferrugem é uma reação química que nós conhecemos muito bem. Os fogos de artifício é outro exemplo de reações químicas. Os comprimidos efervescentes, outro exemplo de reações químicas. Nós iremos estudar 4 tipos de reações: as reações de síntese, as reações de decomposição, as reações de simples troca e as reações de dupla troca. As reações de síntese acontecem quando 2 ou mais substâncias originam um único produto. Aqui temos um exemplo: 2Cl2 mais Na. Então, reparem que nós temos 2 substâncias originando um único produto. Então, a partir de 2 substâncias, nós temos originado um único produto. Então, 2 substâncias originam uma única substância. Então, vamos utilizar aqui um esqueminha para ajudar vocês a gravarem que as reações de síntese acontecem quando 2 ou mais substâncias originam um único produto. Então, nós temos aqui 2 substâncias que vão originar um único produto. Então, lembrem-se sempre, nas reações de síntese, 2 ou mais substâncias originam um único produto. Lembrem-se desse esqueminha que não vai ter erro. As reações de decomposição são ao contrário das reações de síntese, ou seja, nós temos uma substância originando 2 ou mais produtos. Vejamos o exemplo. Tenho aqui CuCO3 e vou originar CuO mais CuO2. Então, eu tenho uma substância gerando 2 substâncias. Vamos para o esqueminha. Uma substância gera 2 substâncias. Então, nas reações de decomposição, eu vou ter uma substância se decompondo em 2 ou mais substâncias. Nas reações de simples troca, eu terei uma substância simples reagindo com uma substância composta, originando uma nova substância simples ou uma nova substância composta. Vamos para o exemplo. Então, aqui eu tenho a substância simples e a substância composta. O que vai acontecer? Elas irão trocar a posição. O Fe e o Cu, o ferro e o cobre, eles irão trocar de lugar. Então, o Fe vai vir para o lugar do cobre, tá? O ferro vai para o lugar do cobre e o cobre vai para o lugar do ferro. Então, eles trocam de lugar e originam novas substâncias. Antes, nós tínhamos o ferro como substância simples e o sulfato de cobre como substância composta. Como o ferro e o cobre trocaram de lugar, nós obtivemos nova substância simples e nova substância composta. Agora, nós obtivemos o cobre como substância simples
e o sulfato de ferro como substância composta. Então, nós tivemos uma troca simples. Então, aqui nos reagentes, nós tínhamos uma substância simples e uma substância composta. E nos reagentes, nós continuamos com uma substância simples e com uma substância composta. Porém, nós trocamos o cátion de lugar. Então, vamos para o esqueminha. O que acontece? Nós temos aqui a bonequinha com um casaquinho de sobra. O que acontece? A bonequinha troca o casaco e sobra o outro casaco. Então, é isso que acontece. E as reações de dupla troca, nós teremos duas substâncias compostas reagindo e originando duas novas substâncias compostas. Vejamos o exemplo. Então, aqui eu tenho o hidróxido de sódio, uma substância composta, reagindo com o sulfato de cobre, outra substância composta. Aqui, nós teremos uma dupla troca, ou seja, os cátions e os ânions irão trocar entre si. O cátion vai se juntar com o ânion de uma substância e o cátion e o ânion da outra substância irão se juntar. Então, vai ter uma troca entre cátions e ânions. Então, vai ter uma dupla troca entre as substâncias compostas. Com essa dupla troca, nós iremos originar duas novas substâncias compostas, né? Então, aqui nós tínhamos o cobre se juntou com o OH, então nós originamos o hidróxido de cobre. E o sódio se juntou com SO4, então nós formamos o sulfato de sódio. Então, nós fizemos uma dupla troca, por isso que essa reação se chama de dupla troca. Então, nós tínhamos duas substâncias compostas aqui nos reagentes e nós obtivemos novamente duas substâncias compostas nos produtos. Olhando o nosso esqueminha da bonequinha, nós tínhamos aqui a bonequinha vestida normal e nós tínhamos de sobra uma calça e um casaco. Aí o que aconteceu? Houve a troca da roupinha, né? Trocou o casaquinho, mas não trocou a calça, né? Então, trocou o casaquinho, mas não trocou a calça. Então, é assim que acontece a reação de dupla troca. Troca-se parte da molécula, ou seja, os cátions e os ânions das duas substâncias trocam entre si, originando duas novas substâncias compostas. Vejamos então os exemplos. Classifica as reações abaixo. Letra A. Nós temos uma substância nos reagentes e duas substâncias nos produtos. Então, uma substância nos reagentes se decompondo em duas substâncias nos produtos. Reação de decomposição. Letra B. Duas substâncias compostas nos reagentes e duas substâncias compostas nos produtos. Então, nós teremos uma reação de dupla troca. Letra C. Nós temos duas substâncias nos reagentes e uma substância nos produtos. Então, nós temos o contrário da letra A. Então, nós teremos uma reação de síntese. E na letra D, nós temos uma substância simples e uma substância compostas nos reagentes. E nós temos uma substância simples e uma substância composta nos produtos. Então, nós temos uma reação de simples troca. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e me siga no Instagram, Química com Josi. Você vai encontrar um conteúdo bem legal para estudar, resumos, mapas mentais, dicas e muito mais. Então é isso, se cuide, fique em casa, tchau, tchau!